fazia na altura uns vídeos sobre chás e essas coisas todas. Eu comecei a ver e por acaso ele um dia falou da palavra Viva Deus e eu entrou uma curiosidade de ver e de que livro era. E então, na altura, o meu filho mais novo ainda estava comigo e até foi ele que eu pedi-lhe para que, a ver se conseguia mandar o livro para Portugal, pedir aquele livro. E depois falei com a Ana Maria, consegui o número, falei com ela e ele, pronto, mandou vir o livro e comecei a ler. Foi a partir daí que eu comecei a ver, porque até então não sabia, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar disso. E a partir daí então comecei a ver. E a senhora sempre veio de um lar católico? Conta um pouquinho para a gente essa história. É sim, eu sempre fui católica, só que é um católico que a gente não pratica muito. Era... Bom, mas é assim, essa coisa das vestes e de tudo aquilo que o profeta ensina ou ensinou, eu já sabia, porque eu vivia isso, né? Eu lembro-me quando fiz a primeira comunhão, ainda levava o véu, lembro-me das missas, o padre fazê-las viradas para o altar, lembro-me de tudo isso. Então acho que isso que ajudou também a que eu acreditasse logo na palavra Viva de Deus, para que fosse mais fácil entrar aí. Então ficou mais fácil que a senhora já aderia já modesta. Sim, porque eu sabia que era assim. Eu sabia que era assim, já na minha altura. Só que depois a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, os padres não vão ensinando essa parte, não é? Isso vai ficando esquecido. E a gente vai entrando no outro ritmo e pensa que anda bem e está tudo bem, não é? Tá certo, mas a senhora chegou a trabalhar ali na igreja, algum cargo, alguma coisa a senhora chegou a fazer? É só mesmo? Ah, tá certo. Então a senhora já teve aí esse entendimento, né, sobre a modéstia, e depois que a senhora começou a ler as mensagens, aí a senhora foi só confirmando, eu entendi, né, que realmente ele que estava certo. Ele que estava certo. Tem mais ou menos quantos anos que a senhora chegou a conhecer? Não foi há muito, eu conheci por volta de 2018, 2019, por aí. 2018, 2019. Tá certo. E a senhora é natural de onde mesmo, a senhora falou? Eu sou de Portugal. Portugal, tá certo. E conta pra gente aí, a senhora chegou a participar assim de alguma conferência, assim, conta pra gente como foi, né, encontrar o profeta Pedro II, assim, ter esse contato com ele. Eu não conhecia o profeta Papa Pedro II, já não conhecia. Eu, quando conheci ele já estava, né? Depois fui lendo e fui vendo os programas e fui assistindo aos terços e fui assistindo aquilo que dava em direto, né, nas redes sociais, era o que eu assistia, porque só agora que eu vim pela primeira vez conhecer. Tá certo. Eu não conhecia o profeta. Que bom, né? Então a senhora, o Espírito Santo tocou na senhora para a senhora conhecer essas mensagens. Entrou uma vontade de vir conhecer. A senhora sentiu uma vontade, né, de vir conhecer o santuário. E através do Jaime Brunig, né? Porque o professor Jaime Brunig, geralmente tem muitas pessoas que vêm aqui para a obra a conhecer as mensagens, né? A Palavra de Deus, através da divulgação que ele faz ali das mensagens do livro A Palavra de Deus nas redes sociais. Sim, porque ele nesse dia só mostrou o livro, eu só lhe vi o livro. E depois entrou aquela vontade de mandar vir. Qual o local onde a senhora mora? Eu moro numa aldeia chamada O Povo, Rio de Mel. Vale Portugal, né? Sim, Portugal. A cidade mais próxima a minha é Viseu. Viseu. A gente está a 120 km mais ou menos do Porto, que é a cidade mais conhecida, Porto. E depois está Lisboa, que é 200 e tal. Tá certo. E a família da senhora, a esposa da senhora, o que eles falam com relação a essa conversão? Infelizmente já sou viúva. O meu marido foi doença, pronto, já faleceu. Tenho 3 filhos, mas eles são imigrantes. E agora estou sozinha, vivo sozinha lá em casa. Tá certo, que bom. Qual foi a mensagem assim, que chamou mais a atenção da senhora, que a senhora viu? Opa, isso aqui é verdadeiro mesmo, eu vou começar a aproximar mais. Sempre tem uma mensagem que chama mais a atenção, ou até mesmo uma música. A senhora já começou a ler, já foi acreditando de uma vez? Sim. Para mim foi muito fácil. Eu comecei a ler, vi o livro e
E assim que li a primeira mensagem que falava das vestes, eu pousei o livro e fui em cima e troquei de roupa e está bom. Não fiz. Foi tão fácil assim. Então, que bom, né? Então você teve essa facilidade de aceitar, principalmente na questão da modéstia, né? Porque que a gente fala assim? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Às vezes a pessoa aceita ali, vê as mensagens, vê o que está escrito ali, está se cumprindo hoje, mas quando se fala na questão da modéstia, né? Tem uns que dizem, mas eu mudar minha roupa não tem como. Aí tem essa dificuldade. E já para a senhora já foi mais fácil, né? Não, foi a parte mais fácil que eu encontrei, foi essa, foi de mudar. Não tive dificuldade nenhuma nisso. Tá certo, que bom então. Então assim, a gente sabe que nós estamos vivendo, né, um tempo difícil, um tempo de muitas provações e o livro, a palavra de Deus, as mensagens estão sempre nos orientando de como nós devemos preparar espiritualmente, né? Assim, a nossa alma, de aproximar mais de Deus, de preparar para o combate espiritual. O respeito, a obediência, né, a Eucaristia, aderindo à modéstia, aderindo o respeito máximo com Jesus, né? E quando a senhora chegou a conhecer essas mensagens, assim, quando a senhora conheceu, assim, a senhora sentiu vontade logo de ver, já vir no santuário para conhecer a igreja ali, no santuário. A senhora poderia contar para a gente como foi a senhora entrar na igreja, conhecer pela primeira vez, essa experiência, assim, que a senhora, né, quando a senhora se converteu? O vir aqui à igreja e o sentir é aquela paz interior e a gente dizer aqui sim, aqui existe. O padre não usa roupa, não tem a batina, a gente não conhece os padres, não sabe qual é o padre, nem que não é. As missas são todas feitas de costas para o altar, né? Tem essa diferença. Tem essa diferença. E se a gente pensar bem, a gente vê que realmente eu não me custou a entender isso, porque eu lembro-me de tudo isso. Né? Eu lembro-me de tudo isso. Então foi fácil entender que realmente agora é que está errado, né? Isso. Então eu procurei, quando conheci a Palavra Viva de Deus, procurei várias igrejas. Antes da senhora conhecer? Sim, porque quando conheci a Palavra Viva de Deus e vi que o que estava certo que era o que estava no livro, tentei procurar uma missa que me parecesse mais com o que ele mandava, não é? O que ele dizia. Uma missa mais antiga, né? Mais antiga. Sim. Só que isso já não há, não é? Então, ia esta e aquela, e a outra, procurava várias igrejas, mas nada, era tudo igual. Não encontrei padre a fazer missa de virada para o altar, nem a dar comunhão na boca. Não é? E isso tem uma certa diferença que eu perguntei à senhora, porque hoje a gente sabe que depois do Concílio Vaticano II teve essa mudança, né? Essa troca do missal na questão, né, de colocar mais ministro, da Eucaristia ministra, de aderir, né, a essa mudança aí do Pai Nosso. Tinha muita coisa que aconteceu. Então hoje... Eu já não me lembro do Pai Nosso. Eu sei que antigamente dizia-se o Pai Nosso como aqui na Palavra Viva de Deus. Perdoai as nossas dívidas, as dívidas. Mas eu já não me lembro disso, isso já não foi no meu tempo. O meu tempo já era o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Mas eu sei que era assim, porque eu tive pessoas de idade, já idosas, que me diziam que sim, que antigamente que era assim que se dizia. Sempre foi assim, né? Depois que eles mudaram. Depois é que mudaram. Isso. Mas eu desde que fiz a comunhão e essas coisas, eu sempre fui as ofensas, porque já não me lembro desse tempo. Isso. E a gente sabe que agora, né, Deus escolheu um profeta para orientar as pessoas com relação a isso. Porque muitas pessoas às vezes questionam, mas por que né, se é igual, por que mudou então? Então, assim, questionam a questão seguinte, porque assim, a gente sabe que nós estamos vivendo no final do tempo, tudo está se cumprindo, está tendo essa mudança, e a palavra de rei não pode voltar atrás, né? Deus, né, disse aí, na própria Bíblia, fala, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Então, quando as pessoas começam a ler essas mensagens, né, começam a ter contato com essas mensagens, elas, né, meio que vê que realmente, né, segue ali uma tradição mais antiga, mais voltada, né, para a igreja mais primitiva, e daí é que vem, né, essa conversão, essa vontade de querer cada vez mais mudar e aderir a essas mensagens de uma forma que agrada mais Jesus, né? Sim. Que hoje praticamente muitas pessoas estão fazendo tudo, né, como eles pensam, né, que estão fazendo ali na questão da obediência ao sacerdote, e acha que está sendo certo, acha que está agradando a Deus, e na verdade não está, né? Agora não está, mas é difícil porque, é assim, os da minha geração é mais fácil perceberem que se está errado agora. Mas os que nasceram desta juventude agora mais nova não sabe, e isso é mais complicado, porque eles não se lembram deste tempo. E eles acham que agora é que está certo, porque já nasceram com isto assim, já é hábito falar rezar desta maneira, e porque os padres deixaram de falar, não é? Deixaram de exigir muita coisa, como as vestes, que antigamente o padre não deixava entrar mal vestido, não era? Isso. Usava-se véu, toda a gente usava véu. Começou a deixar de usar e os padres não exigiam. E claro que esta gente agora mais moderna, dizemos assim, não vai acreditar. É mais difícil acreditar. Mais difícil, é verdade. Porque não tem uma adaptação de querer. Não tem uma ideia de como era. Não tem uma ideia de como era. É por isso que é muito importante a gente sempre estar falando essa mensagem, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Os mais jovens, porque se a gente for a falar, olha, agora é assim, sim, no meu tempo já era assim. Pois, antigamente era assim, não era? Só que agora não. Totalmente diferente. E a gente sabe que é uma geração difícil, né, nessa questão aí. Mas eu penso assim que tem muitos jovens que eles estão adaptando com o que está acontecendo aí, estão ficando mais ativos, né, com essa mudança. E quando eles começam a ler o livro, a palavra de Deus, as mensagens, já vê que realmente automaticamente eles sentem que está, né, sendo transformado, mudando alguma coisa. Mas é praticamente a minoria, né? Não é aqueles que por isso que é importante nós, né, orientar nessa questão, né, do que as mensagens ensinam, né, do respeito máximo com Jesus, na questão da modéstia, principalmente da modéstia, porque a gente sabe que hoje, né, os jovens estão muito desenfreados aí ao mundo, né, que acha que, né, cometem pecados e acha que realmente é a vontade de Deus. É sempre bom falar, né? É sempre bom falar e lembrar. Mas quem converte realmente é Deus. A gente pode falar, mas muda é quem Deus tocar, eu acho. Tá certo. E qual é a mensagem que a senhora deixa aí para os nossos irmãos aí que estão assistindo o podcast pela primeira vez sobre a palavra de Deus, com esse tempo de experiência que a senhora tem? A experiência não há muita, não é? O conhecimento, né? O conhecimento eu vim precisamente para conhecer e para... né? Porque a gente está sempre a aprender, né? E acho que a família Conceição é o melhor que a gente pode ter e seguir, portanto, e acho que é uma boa ideia a gente vir, e quem puder vir cá e conhecer, e acho que é o melhor que pode fazer. Isso mesmo. Mas olha, assim, o importante é igual você está falando aí, né? Seguir, né, na questão do exemplo, né? Porque como se diz, o profeta não está, ele partiu, né? Mas tem a família Conceição que está ali, né, organizando, batalhando para manter a palavra de Deus firme e forte. Eu acho e isso transmite para a gente uma energia muito grande, né? É melhor que nós temos a seguir aquilo que nos ensina. Verdade. Você se sentiu conhecer a igreja? Se a gente está perguntando como. Eu senti-me muito feliz, porque, claro, foi a primeira vez que vim aqui, senti-me muito feliz. É uma tranquilidade muito grande. A família Conceição é maravilhosa, não é? Isso. Aquela certeza de que nós estamos ali, que está ali, não é? O profeta está ali. É verdade. E acho que nos dá essa tranquilidade e essa certeza de que estamos no caminho certo e que temos que seguir. É
verdade, né? Sempre seguir, porque a gente sabe que hoje, né, tá acontecendo muitas doutrinas, muitas coisas erradas, e o livro, a palavra de Deus, essas mensagens meio que né, nos orientam como nós devemos seguir corretamente, né? Muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso podcast, né? Obrigado, que Deus abençoe aí, e é um prazer enorme ter falado com